Você comprou um smartphone novo, ele era rápido, a câmera era incrível, a bateria durava o dia inteiro. 2 anos depois, ele trava. A bateria não passa do meio-dia. As atualizações deixaram ele lento e, de repente, a sensação é inevitável. Está na hora de trocar. Mas e se eu te disser que isso não é um acidente? Que existe uma prática documentada, investigada e até confessada por uma das maiores empresas do mundo, de fazer seus dispositivos durarem exatamente o tempo necessário para você querer comprar o próximo. Em 2017, a Apple confessou que limitou intencionalmente o desempenho dos iPhones antigos através de uma atualização de software. A empresa alegou que era para proteger a bateria. O mundo inteiro o chamou de outra coisa. Eu sou Samuel Leal e esse é o Cérebro de Silício. E hoje nós vamos entender juntos o que é obsolescência programada e por que o seu próximo celular pode já ter data de validade definida de fábrica. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa o seu like agora. Mas deixa o seu like agora, porque isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Agora imagina que você compra uma lâmpada. Ela ilumina perfeitamente por 2 anos e então simplesmente ela apaga. Não porque ela queimou de verdade, porque ela foi fabricada para durar exatamente esse tempo. Isso aconteceu de verdade em 1924. As maiores fabricantes de lâmpadas do mundo se reuniram num cartel secreto chamado Phoebus e combinaram limitar a vida útil das lâmpadas a 1.000 horas, quando a tecnologia da época já permitia 2.500 horas. O objetivo era simples: vender mais. Esse foi o primeiro caso documentado de obsolescência programada. 100 anos depois, a prática saiu das lâmpadas e foi para o seu bolso. Mas o que é obsolescência programada? Vamos começar pela definição, porque existem tipos diferentes e é importante entender cada um. Tipo 1, obsolescência de qualidade. O produto ele é fabricado com componentes projetados para falhar num prazo específico. Baterias que degradam rapidamente, plásticos que racham, conectores que perdem contato e não é azar, é engenharia reversa de durabilidade. Tipo 2, obsolescência de software. O dispositivo continua fisicamente intacto e funcional, mas deixa de receber atualização, ou ele passa a rodar softwares que exigem mais memória e processamento do que ele tem. O resultado é um aparelho lento, incompatível com aplicativos novos e percebido como velho, mesmo que o hardware ainda funcione perfeitamente. Tipo 3, obsolescência percebida. Essa é a mais sofisticada. O produto funciona bem, mas a empresa lança um modelo novo com design diferente, cor nova, câmera marginalmente melhor, e de repente o seu parece feio, ultrapassado e inferior, mesmo que nada tenha mudado nele. A Apple mexe nos 3 tipos, mas ela não está sozinha. Um estudo de 2025, feito na Universidade de Zagreb, analisou 52 pesquisas e concluiu que a vida útil média global de smartphones é de aproximadamente 2,78 anos. E o dado mais revelador: na maioria dos casos, os aparelhos ainda estão funcionando quando são trocados. O que torna obsoletos não é a falha, é a percepção manipulada. Agora eu vou te contar um caso que mudou o debate mundial sobre obsolescência programada. Em dezembro de 2017, usuários de iPhone começaram a perceber algo estranho. Após uma atualização do iOS, seus celulares ficaram significativamente mais lentos. A suspeita foi investigada por desenvolvedores independentes e os dados confirmaram. A Apple havia deliberadamente reduzido o desempenho de iPhones mais antigos através de uma atualização de software. A Apple confirmou, disse que a medida era necessária para proteger a bateria envelhecida dos desligamentos repentinos. Pediu desculpa por não ter sido transparente. O mundo não aceitou a explicação. O episódio ficou conhecido como Battlegate. A Apple foi investigada nos Estados Unidos, na China, na França e na Coreia do Sul. Pagou multas bilionárias em acordos coletivos e ofereceu troca de bateria por um preço reduzido, o que por si só confirmava que o problema real era a bateria, não o hardware. No Brasil, o Procon de São Paulo notificou a Apple e a discussão chegou à Câmara dos Deputados, onde entidades de defesa do consumidor e representantes da indústria divergiram publicamente sobre o tema. A Samsung também não escapou.
investigações na Itália abriram processos contra a Apple e Samsung por obsolescência planejada. Usuários brasileiros relatam que câmeras de modelos intermediários como o Galaxy A23 ficaram significativamente piores após a atualização, enquanto os aparelhos teoricamente inferiores mantiveram qualidade. A empresa nega, mas os relatos se acumulam. Agora, eu quero saber de você. Você já sentiu que o seu celular ficou pior depois de uma atualização? Comenta aqui o modelo e o que aconteceu. Eu quero muito saber quantas pessoas estão passando por isso. Mas existe uma dimensão dessa história que vai muito além do seu bolso. O lixo eletrônico é um dos maiores problemas ambientais do século XXI. E a obsolescência programada é um dos principais motores desse problema. Quando o smartphone ele é descartado prematuramente, não porque ele parou de funcionar, mas porque foi percebido como ultrapassado, ele vai para o lixo, com mercúrio, chumbo, alumínio e outras toxinas que, ao serem descartados em aterros, infiltram-se no solo e contaminam lençóis freáticos. A indústria eletrônica fatura mais de 217 bilhões por ano só no Brasil. Parte significativa desse faturamento depende do ciclo de troca acelerado. Ciclos que a obsolescência programada, deliberada ou percebida, ajuda a manter. E o consumidor brasileiro está especialmente vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor Brasileiro foi escrito em 1990, antes dos smartphones existirem. As partes que falam de durabilidade de produtos nunca foram atualizadas. O prazo de garantia legal é de apenas 90 dias para reclamar de vício oculto. E não existe uma obrigação legal de fornecer atualizações de software por um período mínimo. E não existe a obrigação legal de fornecer atualizações de software por um período mínimo, ao contrário da legislação europeia, que já avançou nessa direção. Mas existe um movimento global de resistência que está ganhando força e que pode mudar completamente esse jogo. Chama-se o Right to Repair, o direito de reparo, e defende que fabricantes sejam obrigados a disponibilizar peças de reposição, ferramentas de diagnósticos e manuais técnicos para qualquer pessoa possa consertar os seus próprios dispositivos. Na União Europeia, a legislação aprovada em 2024 obriga os fabricantes a disponibilizar peças e suporte técnico por pelo menos 7 anos após o lançamento de um produto. É uma virada histórica e que a indústria tentou bloquear até o último momento. Nos Estados Unidos, vários estados aprovaram leis de direito ao reparo. A Apple, que durante anos resistiu ferozmente a esse movimento, chegando a usar componentes com emparelhamento eletrônico que impediam a substituição por peças de terceiro, foi forçada a recuar e passou a disponibilizar peças e manuais para alguns modelos. No Brasil, o movimento ainda engatinha, mas a Câmara dos Deputados já discutiu o projeto de lei sobre o tema. E o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, defende que fabricantes sejam obrigados a manter peças de reposição para produtos descontinuados e que o Código de Defesa do Consumidor seja atualizado para a era digital. Mas aqui está o ponto que vai inverter tudo. A obsolescência programada não é necessariamente uma conspiração, é um modelo de negócio. A diferença é importante. Conspiração implica em grupo secreto combinando prejudicar consumidores. O modelo de negócio é algo mais banal e, por isso, mais perigoso. Empresas tomando decisões racionais que maximizam lucro e que, como efeito colateral, reduzem a durabilidade dos seus produtos. Nenhum executivo da Apple ou da Samsung acordou pensando, vou prejudicar meu cliente hoje. Eles pensaram, como fazemos nosso cliente comprar o próximo modelo mais rapidamente? E as respostas a essa pergunta, ciclo de lançamentos anuais, atualizações que pesam mais, peças difíceis de substituir, convergem naturalmente para o que chamamos de obsolescência programada. O sistema está funcionando exatamente como ele foi desenhado. A questão é, para quem? Então, o que eu e você podemos fazer com tudo isso? Primeiro, conheça os seus direitos. Se o celular ficou mais lento após uma atualização e ainda está na garantia, reclame. Procon, reclame aqui. Processo no juizado especial. A obsolescência programada ela pode ser enquadrada como vício oculto pelo CDC. Segundo, pense antes de trocar. O novo modelo tem algo que o seu não tem e que realmente você precise? Ou é uma percepção de obsolescência falando mais alto? Trocar de celular a cada 2 anos gera impacto ambiental real e também financeiro. Terceiro, apoie o direito de reparo. Conserte antes de descartar.
Valorize as assistências técnicas independentes e acompanhe os projetos de lei sobre o tema no Brasil. Sua voz como consumidor importa. Quarto, atualize com critério. Nem toda atualização de software melhora o seu celular. Pesquise antes de instalar, especialmente os aparelhos mais antigos. Seu smartphone foi programado para durar. A questão é se a empresa que fabricou ela tem um interesse em você descobrir isso. Se esse vídeo fez você pensar diferente sobre o celular que está no seu bolso agora, compartilhe com alguém que está pensando em trocar o dele. Me segue no canal. Toda semana tem conteúdo como esse. Até a próxima.